E, bom, o mercado americano também, esse ano, há muita animação. Depende, né, do espectro político da pessoa. Tem muita gente deprimida, outros animados, com a posse do Trump agora no dia 20. O que vocês esperam de diferenças para as empresas americanas e também até repercutindo em outras geografias? Por exemplo, o Brasil pode colher aspectos positivos ou negativos do relacionamento do governo Lula com o governo Trump? Vamos lá, tentando quebrar também essa resposta em vários pedaços. E essa última parte da pergunta é bem difícil. No geral, o que dá para dizer é assim, é difícil você projetar o que passa na cabeça de qualquer político, é mais difícil ainda você projetar o que passa na cabeça do Trump. Dito isso, você tem um claro viés, alguns claros vieses que ele tem que é muito, que a gente consegue observar, né? O primeiro viés que ele tem é um viés pro-business. Ele é um cara que a vida inteira, um empresário, bem-sucedido, dependendo do seu viés político, você fala que é muito bem-sucedido, dependendo, você vai falar, não é tão bem-sucedido, mas é um empresário multibilionário. O bi em dólar, né? E múltiplos bilhões em dólar, então é difícil você ir contra. Mas, então, o que dá para se imaginar é que, e baseado no que ele já fez no primeiro mandato dele, é que vai ser um ambiente melhor para negócios, né? Assim, ele tende a tornar o país mais business friendly, mais amigável para quem quer fazer negócio. Reduz a burocracia, reduz o número de autorização que você precisa pedir, reduz o tamanho do Estado no sentido de regulação e leis que você tem que cumprir para abrir o seu próprio negócio, o que facilita e melhora a vida para o empresário médio americano. Então, essa é a primeira grande tendência do governo Trump, né? Assim, aí tem outras tendências dele, né? Assim, do ponto de vista internacional, um dos grandes lemas que ele adotou durante todo o primeiro mandato e ele adotou durante toda essa campanha é America First, né? Primeiro os Estados Unidos, né? A argumentação que ele usa é de que, e aí você pode concordar ou discordar dela, não estou fazendo juízo de valor, mas é de que o mundo inteiro se beneficia do mercado norte-americano. Os Estados Unidos operam com déficit, ele compra mais coisas do mundo do que ele vende coisas para o mundo, né? E em contrapartida, o mundo dá muito pouco para os Estados Unidos. Então, a política dele, na cabeça dele, perdemos empregos domésticos, enfim. O que tem prós e contras aqui, a gente pode discutir por várias horas, né? Tem alguns pontos que são verdadeiros, outros pontos que nem tanto, que os Estados Unidos também se beneficiam do resto do mundo, mas de qualquer maneira a cabeça dele é America First. Então dá para esperar que é um governo menos assistencialista com o resto do mundo, né? Ele vai dar menos dinheiro para causas globais e mais preocupado com os Estados Unidos, né? Por bem e por mal. E aí é importante também separar, tem o estilo Trump, que é o estilo que é importante ter em mente, que a gente já conhece. Assim, ele não é um cara soft-spoken, não é um cara bonzinho, que fala bem, Ele é agressivo. Ele é agressivo no speech dele, né? Vou anexar o Canadá. Isso, vou anexar o Canadá, vou comprar a Groenlândia, assim, mas é importante você separar o discurso do resultado efetivo, né? Assim, ele é um cara super agressivo, que fala pra caramba, mas você vê os 4 anos de mandato que ele teve, você não teve nenhum grande conflito global, assim, né? A Rússia não atacou ninguém durante a gestão do Trump, porque as pessoas têm medo dele, né? Assim, a mesma coisa quando você olha a postura de outras grandes potências quando ele estava no governo. Então, embora ele seja mais abrasivo no discurso, o efeito final tende a ser um mundo que tem menos conflitos geopolíticos do que quando você tem um governo que é um pouco mais bonzinho e que os outros países abusam um pouco. Então, assim, quando você olha todo esse cenário Trump, assim, acho que é difícil de você cravar efetivamente nos detalhes, mas deve ser um ambiente bom para fazer negócio nos Estados Unidos, com menos regulação, e um ambiente que, do ponto de vista global e geopolítico, tem menos assistência dos Estados Unidos com o resto do mundo, mas que ao mesmo tempo tem muita gente que fala, poxa, vai ter muita instabilidade porque ele é abrasivo. É importante separar o discurso dele e a narrativa do que ele faz de fato, exatamente. Ele é um cara que vai lá, fala, olha, a gente vai construir um muro aqui contra o México, vamos fazer os caras pagarem. E aí, no final do dia, o que aconteceu? O México foi mais efetivo em controlar a imigração ilegal para os Estados Unidos, ele sentou na mesa, renegociou o tratado de comércio com o México, mantendo ainda muito razoável, simplesmente exigindo que o
o México não trouxesse partes da Ásia e tudo mais. E aí, no final do dia, ele melhorou o trade Estados Unidos e México, cresceu, não fez o muro e a imigração ilegal caiu. Assim, ele conseguiu atingir vários objetivos. Mas ele não faz isso com um discurso político lindo. Ele faz isso com aquele discurso Trump, né? Então, assim, é importante ter isso em mente. Mas a tendência, no geral, é uma tendência que tende, que mostra uns Estados Unidos business-friendly, menos intervencionista no resto do mundo e com um discurso muito mais agressivo, mas os efeitos práticos tendem a ser positivos. Aí, obviamente, assim, tem coisas que a gente não consegue saber. Ele tem hoje, no governo, um time que parece extremamente qualificado tentando reduzir o tamanho do Estado. Eu sou muito cético com relação ao Estado reduzir o seu próprio tamanho. Dito isso, as pessoas que estão lá são formidáveis, né? Assim, se tem um ser humano no planeta Terra que você não tem que apostar contra, é o Elon Musk. Então, assim, se eles fizerem 1/4 do que eles estão falando do que vão fazer em termos de redução do tamanho do Estado, pode ser muito positivo também para o ambiente de negócio nos Estados Unidos. Então, acho que, no geral, assim, o que a gente vê nos próximos 4 anos de Estados Unidos é um ambiente que a soma dessas partes todas é um ambiente bom para fazer negócio, que deveria ser um ambiente bom para os Estados Unidos como um todo. E aí depende do resultado disso aqui e de como ele tratar o resto do mundo, são as consequências que chegam na gente aqui. Mas o ambiente nos Estados Unidos parece positivo. Acho que o negócio que é importante, eu estou simplificando do nosso lado como que a gente pensa nisso no nosso processo de investimento e como que isso tem impacto nos portfólios dos fundos que a gente faz gestão. Acho que uma das perguntas mais importantes que a gente tem é o quê? A combinação disso tudo vai fazer o quê com o dólar? Porque, como eu já falei, assim, esse cenário externo de você ter um dólar forte, um dólar fraco, ele acaba sendo super, super determinante, mais do que as pessoas imaginam para o que acontece com os ativos aqui no Brasil. No resto do mundo também, no Brasil, ele é meio que alavancado nisso, né? E quando a gente pensa no dólar, tem N fatores diferentes para levar em consideração, mas se a gente puder fazer uma análise mais simplista, né? A gente pode pensar de um negócio que é mais ou menos o seguinte. Se o dólar ele é forte e você tem uma política de America Only, não America First, America Only, né? Que é só os Estados Unidos vai bem, o resto do mundo vai muito mal. Aí é um cenário que o dólar ele vai ficar muito, muito forte. É um cenário que é muito ruim para a gente e esse acaba sendo impacto negativo para o Brasil. Agora, se a gente tem uma situação que os Estados Unidos vai bem, a economia cresce de uma forma razoável, isso ajuda os outros países a crescerem também, e é uma coisa que talvez seja o America First, mas o resto do mundo ele consegue andar junto, a gente não tem tarifas que sejam exageradas pelo resto do mundo, talvez esse seja um cenário que o dólar ele fica um pouco mais fraco, ou um pouco menos forte. Qual que é o ponto aqui? Hoje de manhã, antes de vir para cá, eu estava vendo uma análise do banco JP Morgan, lá do Pedro e da Amy, que eles estavam falando alguma coisa que era mais ou menos o seguinte. Se o dólar no mundo ele sobe 1%, historicamente as bolsas na América Latina caem 3%. Se o dólar ele fica 1% mais fraco, as bolsas elas sobem 5%. Então você tem esse cenário que até é um pouco mais desigual para o lado do dólar ficar mais fraco. Então se por acaso a gente tivesse essa situação em que, ok, os Estados Unidos vai bem, mas a política externa ela é menos agressiva e que os outros países, por N motivos diferentes, eles também conseguem crescer, talvez, e lembrando, né, Malu e Bruno, que moeda é uma via de duas mãos. O dólar ele não pode ficar forte se as outras moedas não ficam mais fracas. Então, se esse negócio ele fica um pouco mais equilibrado e por algum motivo X, e aí até, né, pelo próprio Trump, ele já falou várias vezes que ele não gosta de ter um dólar forte, o dólar ficar mais fraco, pra gente aqui talvez seja bom. Então, acho que disso tudo, a forma como que a gente traduz isso para os nossos portfólios é observar qual que é o impacto disso aí no dólar e nos juros americanos para ver se isso vai ser bom ou ruim para cá. Ele fala isso de que não gosta de um dólar forte, mas, por exemplo, ele é muito vocal na questão de que ele pretende colocar tarifas protecionistas. O que faria o americano pagar preços mais altos em produtos que ele pega de outros países hoje, não porque ele gosta do Xi Jinping ou do Lula, mas é porque é mais barato. Na hora que ele bota a tarifa, ele vai ser obrigado a comprar de um americano por um preço mais alto. E com isso, nesse preço mais alto, inflação mais alta, o juro talvez fique mais alto. E com isso, o dólar mais forte. Não é algo que é contraditório. Contraditório, muito. Exatamente. Ele é contraditório em muitas coisas. Então, acho que isso não dá pra gente levar a valor de face tudo que ele fala. Mas então, acho que disso tudo, acho que o ponto que a gente está prestando muita atenção é esse, né? Qual que vai ser o impacto disso daí no dólar no mundo? E a partir daí a gente deriva o impacto aqui no Brasil e nas outras regiões.
E lembrando que ele está sentando na mesa para negociar com outros líderes globais, né? Assim, esse cenário que você desenhou, que é um cenário possível, que ele coloque tarifas altas contra produtos do mundo inteiro, vão fazer esses produtos ficarem mais caros para os americanos. Por consequência, o americano médio vai ter uma inflação maior, vai comprar menos coisa, porque o dinheiro dele vai... E isso faz com que os juros lá suba, porque a inflação está mais alta, e faz o dólar ficar mais forte. É um cenário que é ruim para ele. Mas é um cenário que é pior ainda para os outros países, né? Assim, se a China já tem uma economia fraca e doméstica e depende de exportação, e aí vem o principal mercado consumidor do mundo e coloca uma tarifa gigantesca em cima, é pior ainda para a China. A mesma coisa, fica pior ainda para o México. Então, assim... Talvez ele esteja só negociando. Vamos pensar que ele é um homem de negócio que tem um objetivo. E o estilo dele é esse, né? Assim... qual é o melhor jeito de chegar nessa negociação? Olha, eu vou colocar uma tarifa. Mas na margem vai ser pior para o americano. E para você não? Para você é um desastre. Então, assim, eu não tenho problema não. A gente fica um pouco pior aqui e eu vou te amassar. Então tá bom. Então vamos conversar? Legal. Então você quer mandar produto para os Estados Unidos, você vai ter que vai começar a produzir alguma coisa nos Estados Unidos, vai ter que deixar a empresa americana mandar carro para cá sem imposto de importação, aí a gente não coloca tarifa. Então, assim, tem muito do que o Felipe falou, né? Ele é um cara contraditório, mas que no final do dia ele tem um objetivo, ele tem um discurso agressivo e ele quer chegar num objetivo final, assim. Então, tem que sempre colocar um pouco de tempero nesse discurso dele, né? Mas é fato, é contraditório. O que deixa o processo de análise, de previsão super complicado. Acho que o Murilo, ele trouxe um ponto também, que é um pouco dessa discussão, né? O mundo agora, ele vai ser mais unipolar, bipolar, multipolar. O que o Murilo descreveu é que talvez o mundo ele seja um pouco mais unipolar, até foi um pouco do tema da nossa última carta ali, que está no nosso site. Mas se ele for um mundo mais unipolar, é um mundo que ele é mais tranquilo, um mundo que você tem menos riscos, que aí eventualmente é uma inflação mais baixa, um dólar que fica mais fraco. Se você for um mundo multipolar ou bipolar, talvez, é um mundo que você tem mais conflitos, você tem mais incertezas, você tem mais inflação, aí eventualmente juros mais altos e talvez um dólar mais forte. Então, acho que não é só a questão de tarifa, acho que tem essa questão geopolítica, questão de crescimento econômico, questão de estímulo nos outros países, estímulos na China. Então, realmente é um conjunto de cenários que acaba sendo muito complexo, né? Eu já li 2 livros do Trump. Dispensáveis. Não precisem ler. Mas era Arte da Negociação, sobre como ele faz negócio, e eu li um que era dele com o Robert Kiyosaki. Nossa. Horrível. Mas era necessário. Eu queria ficar rico, né? Falei, deixa eu ler as coisas que os ricos fazem, etc. Mas na Arte da Negociação, resumindo o livro, simplesmente ele fala o seguinte: vai chegar para negociar, chega com os 2 pés no peito. E aí, quando você abrandar o discurso, pro outro cara é uma vitória. Então ele tá disposto a fechar no meio termo, que é o que você sempre quis desde o começo. Então isso de eu vou construir um muro e fazer o México pagar pelo muro. Calma, a gente controla a imigração, não sei o que, vai ter menos gente entrando ilegalmente. Então beleza. Exato. Pro México é uma vitória, mas era o que ele queria desde o início. E é lógico que isso é muito diferente do que líderes globais costumam fazer. Até pelo background do pessoal, né? A maioria não era empresário, o cara é político de carreira, né? E todo mundo quer ter uma boa política, né? Quer ter um bom relacionamento, mesa, né? Exatamente. Você já deve ter visto o Caminho da Servidão do Hayek. Ele fala claramente que a habilidade que você tem para ascender na carreira política é muito diferente da habilidade que você tem para ascender na carreira de negócio, né? Assim, então, enquanto por fundador e empresário que começou um negócio do zero, é importante o objetivo, o resultado pragmático do que ele atingiu, e o mercado, o livre mercado, ele filtra qual é um negócio bem sucedido e mal sucedido todo dia lá, por ir lá, consumiu bom, não consumiu ruim. A política é diferente. A política, o cara que é eleito primeiro o presidente de um partido, ele tem que ser o cara que teve o melhor relacionamento com todo mundo, é o cara que, enfim. E aí esse cara que é o cara que vai disputar uma eleição regional e que tem que prometer, e ele tem que ter um caráter que ele promete muita coisa que ele sabe que ele não vai cumprir direito e tal. Então, assim, os líderes políticos em geral, no geral, quando você olha pelos incentivos que estão... Não estou questionando o caráter de políticos. E aí fica... Mas poderia totalmente, né? Fica a critério de quem estiver escutando. Mas os incentivos que são criados para você ascender na carreira política são muito diferentes dos incentivos que estão criados para você ascender na carreira de um empresário. Então, no final do dia, o perfil do Trump é muito diferente do perfil médio de político, né? Assim, o jeito que ele negocia, o jeito que ele fala. E aí, obviamente, né? Está todo mundo acostumado a escutar líderes que são soft
soft-spoken, que tem palavras bonitas, que prometem coisas legais e que falam que vão ser legais para todo mundo. E aí escuta o Trump falando, você fala assim, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, como que os caras elegeram esse cara? Mas aí quando você vê no final do dia, de maneira pragmática, os resultados alcançados são bem diferentes do que de um lado e de outro também. Então, isso que você falou de políticos, né? Da questão do caráter. Eu lembro sempre do argumento do Hayek de que os piores chegam ao poder. E é muito claro ver isso numa eleição. Se tá lá um resultado e alguém chega, eu vou virar político, por exemplo. Falo, Bruno, pra você ganhar a eleição, você tem que mentir, você tem que roubar, você tem que matar. Eu falo, cara, eu não tô disposto a isso, então você não ganha. Se tem um cara que fala, não, faço tudo isso. Ele tem vantagem, ele vai fazer muito mais coisas do que eu. Então, no final, ele vai levar. Quem promete mais tem benefício na eleição. Então, no final, né? Esse cara prometer um mundo de coisas para fazer acontecer o mínimo. Cara, é mais tributação na tua cabeça, é mais dívida, é mais aumento da oferta monetária e as consequências aparecem pro povo.